Essa primeira parte do nosso trabalho é só leitura mesmo. Nós vamos ler o que é programação orientada a objeto, tá aí, não tem estresse. Classes, instância. Agora aqui é o seguinte, aqui é um exemplo de como se faz uma orientação a objeto, uma lógica no caso. Deixa eu explicar isso aqui. Aqui eu tenho uma classe do tipo pessoa, onde ela na realidade não tem nada. Tem um boneco aqui, ele não tem característica nenhuma. Então no momento que eu instanciar essa classe pessoa, eu vou preencher ela, eu vou dar características a ela. Aqui. Quando é instanciada, ela ganha características, como eu havia falado. Aqui no exemplo, ele criou o objeto Carlos. Esse objeto Carlos é uma instância da classe pessoa. Ou seja, ele pegou aquele boneco da classe pessoa e botou roupa, fez os olhos aqui, botou cabelo. Ele deu características ao boneco. Então, podemos dizer que o objeto Carlos é uma instância da classe pessoa. Ele pegou o esqueleto da classe pessoa e colocou característica nele. Transformou ele no objeto Carlos. Aqui é o conceito de... A gente vai falar sobre encapsulamento aqui. Encapsulamento é proteger esses objetos para que outras classes das variáveis não tenham acesso a ele. O método construir, que eu falei aqui, é o primeiro método a ser executado dentro de uma classe. Vamos ver o exemplo aqui. O método construir, ele deve ter o mesmo nome da classe. Aqui eu criei uma classe do tipo pública funcionário e criei um método funcionário também. E aqui eu mandei imprimir. Este é o método construtor. E justamente aqui, ó, no exemplo, quando eu mandei ele executar, foi a primeira coisa que ele fez. A primeira coisa que ele escreveu foi isso. Aqui eu fiz um código em C# para a gente explicar como funciona a programação orientada a objeto. Então vamos lá. Eu criei uma classe do tipo public e dei o nome a ela de funcionário. Dentro dessa classe eu declarei minhas variáveis. Eu declarei uma variável do tipo string, ela sendo private, ou seja, só os métodos dessa classe vão ter acesso a ela. Aí vamos lá. Declarei uma string do tipo private, nome do funcionário, e declarei um double do tipo private também, salário. Como a variável nome do funcionário está private, criamos um método para dar um valor a ela. Ou seja, o que foi que eu fiz? Eu criei um método aqui do tipo void, que ele não retorna nada, um método public do tipo void, e dei o nome a ele de setNome. O que é que esse método vai fazer? Esse método vai pegar e vai colocar um valor para essa variável aqui, nome do funcionário. Ele que vai dar um valor a ela. Como é que ele está fazendo isso? Quando eu declarei aqui a variável, quando eu declarei aqui o método, eu declarei uma variável dentro desse método, que eu dei o nome a ela de nome do funcionário. E aqui no comando, eu estou dizendo que x, esse x aqui, ele tá se referenciando a variável da classe. Ou seja, toda vez que tiver esse x aqui, ele está referenciando essa variável daqui.
que é a variável nome do funcionário. Ele está dizendo que essa variável daqui vai receber esse valor aqui, nome do funcionário, que é esse valor aqui. Esse nome do funcionário aqui vai receber o valor daqui, de setNome, desse método. Como a variável é private, também vamos criar um método aqui para ele poder retornar esse valor. Eu criei um método aqui do tipo public. Com a string, que ele vai retornar uma string, e dei o nome a ele de getNome, ou seja, ele vai retornar um valor. Aqui eu dei o comando retorno nome funcionário, ele vai retornar o nome do funcionário. Então, vamos ver aqui. Eu fiz a mesma coisa para salário. Eu criei um método aqui para o método, nesse caso foi com double, porque salário a gente já vai mexer com números decimais. E aqui a mesma coisa, eu estou referenciando que salário, que é o da minha classe, que é o salário da minha classe, vai receber esse salário daqui. Esse salário daqui vai receber esse set salário. E aqui eu também criei um método do tipo getSalário para retornar o valor. Na classe programa, que é a classe que eu vou executar, a classe que vai executar o meu programa, foi o que eu fiz. Aqui eu tenho um método static void main. Este método aqui é justamente o executável do meu programa. Meu programa vai executar aqui dentro desse método. Então vamos ver. Primeira coisa que eu fiz aqui foi instanciar. Eu instanciei a classe funcionário. Dei o nome a ela de soldo. Então eu coloquei funcionário espaço soldo igual a new funcionário. Quando eu instanciei uma classe, o que acontece? Eu tenho acesso, eu faço uma cópia da outra classe. Eu tenho ela aqui, eu vou ter as variáveis, vou ter os métodos, a não ser que elas estejam do tipo privada. Como aqui, vamos ver aqui. Como as minhas variáveis aqui são do tipo privado, eu não vou conseguir visualizá-las aqui. Quando eu instanciei a classe funcionário, eu não consigo ter acesso às variáveis. Por isso que eu criei esse método aqui. Eu criei um método do tipo public para poder ter acesso a elas. Bora ver aqui. Aqui no caso eu botei soldo, que é o meu objeto que eu criei aqui, ponto setNome, que é esse daqui, vou mostrar a vocês. Cadê você? Aqui, setNome, entendeu? Que é esse aqui. Ele vai receber o nome Carlos. E o soldo.setSalário, que no caso é esse aqui, que vai receber uma double, vai receber R$1.000. Aqui embaixo eu mandei ele imprimir. Funcionário mais o método getName. Quem é getName? GetName é esse aqui, esse método aqui. GetName está retornando o nome do funcionário. Então isso que ele vai imprimir. Salário é a mesma coisa. Eu mandei imprimir salário mais soldo, que é o objeto instanciado, ponto getSalário. GetSalário é justamente esse aqui que ele vai retornar. É o valor que ele está retornando. E quando eu boto ele para executar, ele vai dar isso.
Aqui eu estou falando sobre herança. Herança o conceito de herança é o seguinte: uma classe ela vai herdar as características de outra classe. Vamos ver aqui. Pronto, aqui. Eu criei uma classe do tipo pessoa. Criei uma classe pessoa. Tipo não, criei uma classe pessoa. Dentro dessa classe, eu declarei as variáveis endereço, fone e nome. A classe pessoa a classe pessoa. Pronto. Aqui embaixo eu criei uma classe pessoa jurídica e uma classe pessoa física. Ambas estão herdando de pessoa, da classe pessoa. Ambos herdam da classe pessoa. Então o que é que ocorre? Aqui eu tenho endereço, variáveis endereço, variável fone e uma variável do tipo nome. Isso pertence à classe pessoa. Como eu estou herdando aqui, eu criei para pessoa jurídica uma variável gerente e uma variável nome fantasia. O que é que ocorre aqui? Como a classe pessoa jurídica herda da classe pessoa, ela consequentemente também vai ter essas variáveis aqui. Ela também vai ter endereço, fone e nome. A mesma coisa para a pessoa jurídica. Se ela está herdando aqui, o que tem aqui, ela passa para cá. Ela passa para outra classe. Ela passa para outra classe e acrescenta junto com as variáveis que a gente criou aqui nela. Ela soma. Então se aqui eu tenho 3 variáveis, aqui eu tenho 3, eu vou ficar com 6 variáveis dentro dessa classe aqui. Essa classe vai ter 6 variáveis. Embora ela não esteja mostrando aqui, mas ela está herdando daqui. O gráfico mostra que ela está herdando. Bora ver isso como ficou em C#. Eu criei uma classe pessoa e dentro da classe pessoa, como eu mostrei aqui, eu declarei as minhas variáveis do tipo public string, todas string. Botei nome, endereço e telefone. Mesmo jeito que está aqui. Nome, endereço e telefone. Criei uma classe pessoa física. Pessoa física, ela está herdando da classe pessoa. Para a gente fazer com que uma classe herde da outra, é só a gente botar, junto do nome da classe, a gente botar 2 pontos e o nome da classe que a gente quer que ela herde. Então o que que ocorre aqui? Eu criei uma variável do tipo público string, todos vão ter acesso, e deu o nome de CPF. Criei uma public string apelido e criei uma public inter, tipo inteiro, e dei o nome de idade. Pessoa jurídica também está herdando da classe pessoa, como está mostrando aqui no gráfico. Pessoa jurídica herda da classe pessoa. Então vamos lá, deixa eu ver. Pronto. Então o que é que ocorre? Eu declarei 2 variáveis aqui, também do tipo public, ela sendo public do tipo string, e dei o nome a ela nome fantasia e gerentes. Vamos lá. Aqui é justamente meu programa, onde eu vou executar meu programa. Essa é a classe Program. A classe Program é a classe que eu vou executar o programa. Veja aqui que tem um método aqui para executar
Esse é o método que vai executar. Tudo que tiver dentro dessa classe aqui vai ser executado dentro do programa. Eu instanciei a classe pessoa. Eu botei pessoa, objeto instanciado. Quando eu instancio a classe, quando eu instanciei a classe, eu tenho acesso aos métodos e às variáveis dela. Aqui, eu tive acesso à variável nome, tive acesso à variável endereço e tive acesso à variável fone. Foi justamente, deixa eu ver aqui, justamente o que a classe pessoa tem: nome, endereço e telefone. A única coisa que tudo que ela tem eu consegui pra cá, eu puxei pra cá. Agora vamos ver onde que entra a herança. Quando eu instancio a classe pessoa física, o que é que acontece? A classe pessoa física, ela está herdando da classe pessoa. Então, além dessas variáveis aqui, pessoa física, que é apelido, CPF, idade, ela também vai ter essas variáveis aqui: endereço, fone e nome. Deixa eu mostrar. Apelido, CPF, endereço, fone, idade e nome. Então essa é a vantagem de se utilizar herança